Então vamos lá. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Escutar, Pode Falar, mais uma quarta-feira, 19h30, saindo esse episódio quentinho para você. Quem tá gravidinha aí, hein, gente? Ou quem já tá pensando em engravidar? Quem já tá tentando? Cadê as tentantes? Quero comentários aqui das tentantes também, porque esse episódio tá especial para vocês. Eu já tô aqui com vontade de engravidar de novo até, inclusive. Cadê, Zé Carlos? Bora, amor. Já pensou? 41 anos, dois, um de 7, um de 4. Ainda dá para ter mais um, não dá? A minha vontade não falta. Mas, ó, esse tema foi pedido por uma gravidinha, amiga, sobre nutrição. Gente, porque realmente causa muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Tem que comer por dois? Será? O que não pode faltar no nosso cardápio? Quais as vitaminas importantíssimas que não podem estar em baixa? Então, tudo isso a gente vai falar nesse episódio com uma nutricionista que é, ó, expert no assunto. Doutora Flávia Lopes está aqui hoje à noite com a gente no nosso podcast e a gente de coração te agradece o aceite do convite e a tua participação nesse programa de hoje. Ai, obrigada, Isa. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigada pelo convite e parabéns também pela iniciativa desse podcast, por trazer esse tema que eu sou suspeita a falar, né? Mas é incrível, apaixonante e a gente tem muito a conversar, muito a explicar para as É gestantes que verdade, estão tem assistindo. muita pergunta aqui, né, Flávia? Nossa Senhora, era muita dúvida aqui. A gente elencou aqui as principais para fazer hoje à noite para a doutora Flávia. Mas, ó, já encaminha esse episódio para todas as gravidinhas, para as tentantes, né, que precisam ouvir esse episódio, porque de fato vai vir muita informação importante, relevante e necessária para que a gravidez seja melhor ainda, mais saudável ainda. E olha só, um dado interessante que eu quero pedir a tua ajuda, hein? Cauê estava me mostrando aqui uns dados do nosso podcast, que a gente está tendo, graças a Deus, assim, ó, muitos compartilhamentos e muita gente assistindo os episódios. A gente está muito feliz com o crescimento exponencial, né, do nosso podcast. Mas muitas pessoas não estão inscritas. Mais de 90% das pessoas que assistem o nosso podcast não estão inscritos no canal, gente. Dá essa ajuda pra gente, né? Porque vocês sabem que a gente faz com tanto amor, dedicação, tanto carinho. A gente anota todos os temas e sugestões que vocês mandam pra gente. Esse eu sei que já tinham mandado há bastante tempo. Fiquei até na dúvida se a mamãe já teve o bebê, né? Peço desculpas, mas a gente vai, né, colocando os temas e vai tentando encontrar os melhores profissionais para estar aqui junto com a gente. Então é muita dedicação, carinho, né, para fazer esse podcast para vocês. Então é por isso que a gente pede o compartilhamento, mas pede principalmente também que você se inscreva aqui no nosso canal. Dá essa ajuda aqui pra gente saber que a gente tá atingindo, né, o maior número de pessoas possíveis e que vocês também estão dando esse retorno pra gente positivo, que estão gostando. Comentem, dê seu like, compartilhe e não se esqueçam, se inscrevam no canal também, beleza? Obrigadíssima. Eu vou apresentar então a nossa convidada dessa noite para vocês e depois eu vou falar como eu conheci a Flávia, tá, gente? Foi sensacional. Mas eu vou apresentar aqui melhor a nossa convidada dessa noite. Então, Flávia Lopes é nutricionista, formada pela Universidade Federal do Pará, a UFPA, pós-graduada em nutrição clínica, com ênfase em obstetrícia, pediatria e adolescência também. Gente, a gente tem um tema também pedindo sobre nutrição, essa fase, né, difícil aí também da adolescência, porque muda tudo. Com certeza. Né? Então, pode ser outro assunto aqui. Depois que eu vi aqui o currículo dela, achei muito legal. Quem sabe a gente pode fazer um take two aqui com a Flávia para a gente falar sobre a parte da nutrição da adolescência, na adolescência. E o menino, então, minha Nossa Senhora, que estão comendo até a Exatamente. mesa, né? Vamos lá, vai ser um tema muito legal. A gente traz ela de novo aqui. Sendo certificada em seletividade alimentar pela CBI of Miami, e atua há 5 anos em atendimentos particulares com foco em nutrição obstétrica e cuidado individualizado da gestante e também na introdução alimentar. Mas eu vou apresentar melhor. Vocês sabem que aqui a gente sempre dá
o melhor aqui no quê? Pessoal. Porque a gente lê esse currículo assim brilhante, não é, gente? Mas eu tenho certeza que assim como ela faz um trabalho incrível no Instagram dela, é muito legal. O Cauê vai colocar o Instagram dela aqui para vocês seguirem, porque ela divide muita informação importante lá, tá? Acerca de toda a expertise dela. Mas a gente fala que todo mundo quer saber um pouquinho mais, e é tão importante, né? A gente tem esse currículo brilhante, mas quem está por trás desse CNPJ? Quem está por trás dessa profissional incrível, né? Então, deixa eu apresentar melhor a Flávia para vocês. Antes de tudo, uma mulher movida por amor. Isso a gente já entendeu dela. Ela é mamãe do Kael e do Otávio. Ela encontrou na maternidade a sua maior escala e escola. Um caminho de fé, coragem e entrega que moldou sua forma de enxergar a vida. Kael, seu primeiro filho, lhe mostrou desde cedo a força dos pequenos milagres e o poder de acreditar todos os dias. Otávio chegou para ampliar o coração da família e trouxe com ele a leveza, o riso fácil, sou testemunha, e a certeza de que o amor se multiplica, sem medida. Ao lado do marido Calil, Flávia constrói uma parceria feita de cumplicidade e cuidado mútuo, onde cada conquista e cada desafio são divididos com generosidade. A sua mãe, Lola, é sua grande referência de afeto e de valores, sendo presença constante e exemplo de firmeza e carinho na vida dela. Quem convive com Flávia, amigos, colegas de trabalho e pacientes costumam descrevê-la como alguém que acolhe de verdade. Uma mulher de fé, sensível e generosa, que não esconde suas vulnerabilidades. É justamente por isso que ela inspira ainda mais. Por muitos, estar perto dela é sentir um abraço em forma de presença. Uma mistura de força e doçura que só quem a ama e quem ama profundamente consegue transmitir. Flávia é lembrada, acima de tudo, como alguém que cuida com o coração, seja da sua família, dos seus pacientes ou de quem cruza o seu caminho. Muito bom! Gente, nossa. Parabéns. Não sabia que eu já ia começar me emocionando. Parabéns por esse outro brilhante currículo, que é o que faz você a profissional diferenciada que você é. Obrigada. Entende? É isso. É o que a Flávia é nos bastidores, é que faz você transbordar em toda a tua expertise, os estudos, tudo que você foi lá, se dedicou, estudou, continua estudando, só transborda nessa profissional incrível, porque você tem todo esse outro currículo, essa bagagem pessoal, né, que te faz realmente transparecer, né, essa profissional brilhante que você é e que a gente vê que os teus pacientes são super bem acolhidos, atendidos. É muito legal, parabéns. Isso. A maternidade, ela vem para transformar, ela chegou para transformar tudo na minha vida, incluindo a parte profissional, que foi o estopim de tudo. Eu tenho certeza disso, eu falo por mim também. Agora, gente, o Otávio tem um riso muito gostoso mesmo. Eu falei que eu ia falar para vocês como eu conheci a Flávia. Eu estava fazendo um laudo lá na minha clínica, eu tinha acabado de atender um paciente e estava fazendo o laudo para entregar. E eu fiquei lá ouvindo aquela risada de bebê, a coisa mais gostosa da vida. E eu comecei a rir lá dentro, que eu falei, gente, eu vou sair, eu tentando terminar rápido o laudo, né? Que era para ir lá ver quem era aquele bebê gostoso, rindo lá fora. E aí, quando eu vejo, é ela brincando com ele lá enquanto me esperava. E eu ia atender o Otávio. A gente ia fazer uma avaliação auditiva nele, lindo. Graças a Deus deu tudo bem. E aí ela saiu com uma foto tão linda, nossa, que ela postou. E aí eu vi o perfil profissional dela. Eu falei, a Flávia é quem eu preciso. Olha como, né, vai acontecendo as coisas. E eu amei o teu perfil. Depois eu fui dar uma olhada em tudo que você já tinha colocado a respeito do tema. Eu achei super interessante. Ali eu construí algumas perguntinhas para a gente fazer hoje à noite aqui também. Então é muito legal o Instagram dela. Ela fala muito dessa parte nutricional, claro, é a expertise dela, mas principalmente no tema de hoje, né? Então é muito legal vocês seguirem, vocês acompanharem, porque eu tenho certeza que lá vocês vão ter muitas dúvidas respondidas,
tá? E conforme for aqui no nosso episódio, qualquer dúvida que ainda fique, por favor, pode nos mandar, que a gente envia para a doutora Flávia. Eu tenho certeza que assim, tão logo ela nos enviará a resposta também, tá bom? Já compartilhou? Já curtiu? Já se inscreveu? Contamos com vocês, hein? Doutora Flávia, olha só, nossa primeira pergunta é aquela assim: quais são os principais nutrientes que não podem faltar na alimentação da gestante e por quê? Essa é a primeira pergunta que a doutora Flávia vai responder. Mas antes disso, doutora, eu queria agradecer um espacinho aqui para agradecer dois dos nossos principais patrocinadores, né, que acreditam também no nosso podcast, que acreditam no nosso projeto desde o início. Então, a gente não poderia deixar de agradecer esses dois principais, principalmente aqui, olha, Clínica Audionorte Saúde, onde nos conhecemos, né, e que realmente aqui junto com a gente foi a pioneira em acreditar, em fazer o podcast acontecer, e a que continua também acreditando aqui no nosso projeto. Né? E a Clínica Audionorte, a gente já sabe, tem otorrinolaringologia, mas é uma clínica de referência na área da saúde auditiva, desde o diagnóstico audiológico completo para bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos. A gente vai conseguir atender todos de uma forma personalizada até, inclusive, né? Tanto no diagnóstico quanto na reabilitação auditiva também. A Clínica Audionórtica, ela é completa, é a única que é completa. Ela vem desde os aparelhos auditivos convencionais até os cirurgicamente implantáveis. Lá a gente fala que qualquer tipo e grau de perda de audição diagnosticada, nós vamos ter a melhor reabilitação para oferecer também. Além disso, avaliação e tratamento do zumbido. Fizemos um episódio que está bombando. O Cauê me mostrou agora. Nós falamos sobre zumbido. É um episódio que está eu e o Cauê debatendo bem sobre o tema, porque a gente viu realmente uma crescente da necessidade de se falar mais sobre. Então, assiste o podcast e lá, olha só, a gente tem uma avaliação específica para o tratamento do zumbido, a avaliação e o tratamento também. Né? Então, eu até coloquei no podcast que eu fiz como se fosse uma mentoria com a doutora Tani Sanches, que é um nome, né, referente à otorrinolaringologia para o zumbido. No Brasil, ela é extremamente conhecida e eu fiz uma mentoria com ela sobre não só a avaliação, como também o tratamento. Avaliação do processamento, terapia de cabine também, exames otoneurológicos, já trouxemos diversos profissionais lá da Audionorte Saúde para falar sobre sua expertise aqui em todos esses temas. Então, por favor, já fique à vontade para procurar esses episódios aqui, porque a gente também fez com muita dedicação e carinho para vocês. A próxima é a clínica Poligastroendoscopia Avançada. A Poligastro, Flávia, ela fica ali na Almirante Barroso, entre Vileta e o Humaitá. Entre o Humaitá e Vileta, no sentido da rua, entre o Humaitá e Vileta, né? Entre o Humaitá e Vileta. O meu marido sempre fala no sentido da rua, né? Porque a gente fala Vileta, pô, a outra já passou, né? Então é entre o Humaitá e Vileta. Já está quase com um quarteirão inteiro. Então é um centro médico, de fato, em atendimento personalizado e com diversos especialistas para você. Então, a gente sabe que na endoscopia, na colonoscopia, eles são referências. Inclusive, vai ter fellow, né, lá também, viu? Então, vai ser uma clínica escola, já, vai começar em novembro, mas já fica ligadinho, vê no Instagram deles, você que é médico e que quer seguir, né, que já fez ali cirurgia geral, já fez clínica médica, quer seguir na área da endoscopia, eles vão se tornar, eles que já são referências, vão se tornar uma clínica escola também. Daqui a pouco já vai abrir as inscrições. Então já fica essa dica para vocês, tá? E lá, não sei nem quantos atendimentos eles já têm por mês, mas além da endoscopia, da colonoscopia, anestesista de plantão para deixar qualquer procedimento mais seguro, tem tomografia computadorizada, tem ultrassom, tem exames laboratoriais, ele tem parceria com o Amaral Costa lá dentro, e tem diversas outras especialidades médicas atendendo tanto em vários planos de saúde quanto no particular também. É uma clínica de referência, daqui a pouco vai ser um hospital dia também. Muito bom contar com vocês e ter vocês aqui como nossos parceiros e alguém também, né, uma equipe também que acredita no nosso podcast. Muito obrigada.
Vamos lá, doutora Flávia? Vamos lá. Então, quais são os principais nutrientes, Flávia, que não podem faltar na alimentação da gestante e por quê? Bom, muito importante essa dúvida, né? E, assim, muito comum também. E é importante que a gente entenda, em primeiro lugar, as gestantes entendam que tudo o que ela consumir, todos os nutrientes vão contribuir, vão ser matéria-prima para a formação do bebê. Perfeito. Então, cérebro, pulmão, pele, coração, enfim, tudo. Né? Não tem de onde tirar. Né? Nossa, é do que a gente come. Exatamente. Então, eu costumo até falar, assim, em algumas consultas, sabendo dessa informação, isso te assusta ou te alivia? Você sabendo que tudo que você consome é o que vai formar o seu bebê. E aí? E aí já começa a reflexão, né? Mas eu destacaria alguns que são, assim, chave, né? No comecinho, principalmente, a gente não pode deixar de falar do ácido fólico, que é uma vitamina, a vitamina B9, e ele participa da formação do tubo neural. O tubo neural é uma estrutura primitiva que vai formar o sistema nervoso central. Perfeito. Então, uma deficiência dessa vitamina pode culminar em defeitos do tubo neural, como anencefalia, espinha bífida. Então, ele é, assim, crucial, né? Uma das primeiras, assim, que a gestante já precisa, descobriu a gravidez, já precisa inserir. Tem gente que começa a tomar até antes, né? Exato. Tipo, tô tentando, já tô tomando, já tô suplementando, né? Exatamente. Já para prevenção, né, de uma deficiência, possível deficiência. Inclusive, por conta disso, uma curiosidade, que a farinha de trigo é enriquecida com ferro e ácido fólico. Para diminuir, é uma medida, né, para tentar diminuir também esses defeitos congênitos. E o cálcio e a vitamina D, que são nutrientes também que participam da formação óssea do bebezinho, e também eles contribuem para que a mãe também não perca muito, já que ela vai precisar suprir para o bebê, para a formação óssea, então acaba que ela pode entrar em declínio. Inclusive, o cálcio, ele é recomendado para todas as gestantes, porque a maioria das mulheres brasileiras, elas não consomem a quantidade adequada na alimentação. E também todas não vão fazer, né? Não são todas que vão fazer uma avaliação. Quando nós fazemos uma avaliação da alimentação, a gente consegue mensurar no software do que a gente coloca qual é o padrão de alimentação daquela mulher, o que ela geralmente come, ele nos dá uns dados ali e se ela está atingindo ou não a quantidade de cálcio. Na maioria das vezes não, é bem raro. Então, o cálcio é a vitamina D, né? E ferro. O ferro. Nossa, como eu tive deficiência. Anemia é muito comum na gravidez. Meu né? Deus. E culmina também cansaço, aquela respiração ofegante. Então, o ferro, ele está presente principalmente na carne vermelha. Né? O ferro, ele é um nutriente que tem tanto em alimentos de fonte animal quanto de fonte vegetal. Só que os de fonte vegetal, como o feijão, o açaí, né, que da nossa cultura, eles são, por ser vegetal, o ferro, ele é um ferro que a gente chama de ferro não M, que é um ferro que não é muito absorvido pelo corpo. Ele precisa estar em conjunto com a vitamina C para ser ativado, para ficar mais biodisponível. Perfeito. Então, o pingadinho do limão no açaí, né? Comer uma frutinha cítrica após o almoço, não deixar de priorizar a carne vermelha na semana, né? Evitar ficar muito na carne branca. Isso pode contribuir para esse suporte do ferro, né? Que é muito comum que caia. E a gente vai também falar, né, sobre o ômega 3, que contribui muito também para a saúde cognitiva, para a saúde visual do bebê. No terceiro trimestre de gestação é onde mais o DHA, que é uma fraçãozinha do ômega 3, se deposita na retina e no cérebro do bebê. E isso vai ter repercussões para o resto da vida dele. Então, não é um dos nutrientes também que, através da alimentação, é muito comum a gestante não conseguir suprir. Porque precisa ser uma alimentação muito baseada em peixes. Sim. Né? E principalmente aqui, as ribeirinhas daqui da nossa região, elas consomem muito. Mas já da capital, esse consumo de peixes, principalmente os ricos em ômega 3, a gente já percebe que tem um declínio. Né? Então, é muito importante também que haja a suplementação, né? o reforço na alimentação, quando a gente vai avaliar.
Então, eu Perfeito. destacaria também a proteína, né, que também faz parte, está ali dentro dos peixes, e Uhum. na carne, no ovo, no leite, no queijo, que é o substrato que vai formar todos os tecidos do bebê. Então, vai ser aquele nutriente construtor que Uhum. vai formar ali os tecidos. Então, recapitulando, ácido fólico, Ácido fólico, cálcio, cálcio, vitamina D, ferro, ferro, ômega 3 e a proteína. ômega 3 e a proteína. Tá. Então, esse cardápio, né, precisa ser enriquecido, principalmente com esses 6 itens Exatamente. aqui que você, né, que você falou, que é importante aí, principalmente, não só no início da gravidez, como a gestação inteira, Inteira. né, Flávia? Perfeito. Eu tava aqui pensando, ainda bem que assim, já passou, né? O meu mais velho tem 7 e a minha mais nova tem 4. Mas é extremamente diferente a alimentação deles e o que eles gostam. E a minha menor, assim, eu sei que tem muito do que a gente ofereceu, obviamente, depois, na introdução alimentar e tudo. Mas eu acho que a preferência dela tem muito ligado ao que eu consumi demais Com na minha certeza. gravidez, não tem, Flávia? Sim, isso tem correlação, sim. Porque alguns alimentos, eles modificam o sabor do líquido amniótico. É. E o bebê, ele tá deglutindo ali o líquido amniótico todo o tempo. E vai ser um sabor que para ele vai ser familiar, digamos Sim, assim, né? Não vai ser exatamente. estranho demais. Porque, olha, a do João, eu fui exemplar. Eu fui numa nutricionista, eu fui acompanhada por ela. Eu fazia atividade, eu engordei somente 12 quilos a gravidez inteira até eu ter o neném. E assim, eu me alimentava, eu tinha cortado, porque era promessa também para engravidar, demorei um pouquinho. E eu sou chocólatra, sou louca assim de doce. E eu tinha cortado o açúcar, sabe, Uhum. na gravidez dele, tinha cortado o chocolate e tal, excesso até porque azia, me dava muita azia, o chocolate também, café, eu já tinha deixado um pouco mais. Mas interessantíssimo. E o da Maju, que foi em 2021, na segunda leva da pandemia, eu enlouqueci no doce. Mas assim, eu só comia doce, praticamente, entendeu? A gravidez inteira. E principalmente, assim, eu acho que, sei lá, do quarto mês em diante, Sim. eu engordei 20 quilos na gravidez dela. E o meu paladar era completamente doce. Então, Uhum. assim, qualquer coisa que fosse com bastante açúcar, eu estava consumindo. Gente, eu atribuo a isso também o fato da Maria Júlia amar doces, já ser chocolatra e ter se apegado Porque assim, a gente tentou, foi um pouco mais cedo do que os 2 anos de Uhum. idade, né? Falando da introdução alimentar. Sim. O João a gente conseguiu segurar um pouco mais, mas a segunda, já vendo o Influência do irmão, irmão, é ah, nossa difícil senhora. controlar. E aí foi um pouco mais difícil, então foi antes dos 2 anos. Mas ela tem uma seletividade alimentar ali, ela excluiu o grupo de frutas, sabe? Então ela já prefere também o doce, o paladar dela é completamente doce. O João não adora frutas. Brócolis ele come como se estivesse comendo pipoca, assim, sabe? Então é outra coisa. E eu sei que vem daí, gente, não adianta. Vem daí, da Com gestação, certeza. né, Flávia? A gente já começa a plantar na gestação, né? A É, a gente gente já reforça com começa o a tempo, plantar. mas indubitavelmente na Perfeito, gestação já perfeito. Minha começa. amiga, então, se você tá grávida, já começa a plantar desde agora uma alimentação saudável para a introdução alimentar do seu bebê depois ser a melhor possível. Porque é angustiante a gente tentar fazer uma alimentação saudável para o nosso filho e ele não aceitar, sabe? Então, assim, é muito difícil eu ver a Maria Júlia não gostando de frutas, e eu amo fruta, o João ama fruta, meu marido não gosta de fruta, tá aí. Eu sabia que ele puxou realmente para ela. Muito bom. Mas vamos lá, então começa a plantar agora. Já fica mais essa dica, hein? Está anotando Exatamente. aí no cardápio que não pode faltar. Já listamos aqui os principais. E mais essa dica, planta agora essa alimentação saudável para a gente colher isso daí lá na introdução alimentar do nosso filho, hein? Só um adendo aqui, Sim. Izzy. Esse paralelo com a semente, com o plantar, é muito legal e eu gosto muito, muito interessante de citar isso, porque eu criei um clube, chama Clube Mãe Girassol,
Olha só. E é assim, é uma plataforma de aulinhas, né, Uhum. para gestantes irem além. Porque eu gosto muito da questão da educação nutricional, sabe? Sim, Não com apenas certeza. dela receber aquele papel com o que seguir e simplesmente tá ali. Aquela fórmula, né? Como se fosse uma Sim, fórmula. que Mas não não é. há mudança de mentalidade. Não há aquele aprofundamento no porquê das coisas. E em Uhum. saber como fazer escolhas por conta própria, né? Saber agrupar os alimentos, saber, mesmo que não esteja ali no planejamento, eu estou em um aniversário, eu estou em Uhum. assim, numa viagem, o que que eu posso escolher que é Nossa, menos, viagem. né, que é menos Difícil. prejudicial. Aham. E é interessante essa analogia, porque a semente, ela precisa de um solo fértil. Né? Então, é como se fosse o bebezinho fosse a semente, realmente. E aquele solo, ele precisa ter nutrientes para essa semente brotar. O paralelo que eu faço com o girassol é que é uma planta, é uma flor, né? Que ela se volta para o sol. Para Uhum. quê? Para nutrir a semente. Então, o pêndulo dela ali, para onde está o Procura, né? sol, Uhum. procura o sol. Então, é essa alusão da gestante realmente procurar o conhecimento, o melhor conhecimento para nutrir a sementinha dela que está ali. Que máximo. Então você tem esse grupo Sim. e aí como é que faz para entrar nesse grupo? É uma plataforma de aulas, então é Tá. como se fosse uma assinatura e dentro dessa plataforma, né, ela acessa, né, entra, acessa no aplicativo, no celular, ou no Sim. computador e assiste às aulas, E são esse link gravadas tá lá. no teu Instagram. Tá no meu Instagram. Maravilha, hein? Mais essa dica, gente. Agora, doutora Flávia, quais são as mudanças mais comuns no corpo da mulher durante a gravidez que impactam na absorção dos alimentos, né? Primeira, no iniciozinho da gestação, após a fecundação, o corpo começa a produzir progesterona, que é um hormônio. O corpo Uhum. lúteo, que é de onde o óvulo sai, ele começa a produzir esse hormônio. Né? E esse hormônio, ele tem o papel de deixar o endométrio, que é a camada que reveste ali o útero, né? Que o Sim, embrião vai se implantar ali, deixar esse endométrio nutrido, né? tá. Tem uma qualidade ali, para receber aquele embrião que vai ser implantado. Uhum. Que é o papel que a placenta vai exercer após a oitava semana. Então, não tem placenta para nutrir o bebê ainda, que é a responsável por fazer isso, né? Uhum. Então, esse hormônio, ele tem esse papelzinho inicial de manter a gravidez, Tá. para que ela vingue, de fato, né? Entre Uhum. aspas. Então, esse hormônio, ele traz umas consequências que são as consequências mais comuns no início da gravidez, que é ele lentifica a musculatura lisa e isso impacta no intestino, porque o intestino ele é formado por uma musculatura lisa. Então Uhum. a digestão fica mais lenta, isso contribui para a prisão de ventre, para azia, pode contribuir também para náusea, enjoos, né? Então Uhum. aqueles sintomazinhos iniciais, justamente decorrentes dessa alteração hormonal. E eu costumo falar muito que não tem como a gente sanar, tirar todos esses sintomas, né? Porque às vezes elas me procuram assim, eu tô tendo muito enjoo, não quero mais ter. É um processo que faz parte, entendeu? Então, assim, é uma ação hormonal, é uma consequência dessa ação hormonal, mas essa ação hormonal, ela é importante. Uhum. Então, a gente tem estratégias para amenizar. Não para cessar totalmente, né? Sim. A gente vai tentar ao máximo amenizar. Mas é interessante que elas entendam que faz parte do processo, né? Os Olha, ossos do Flávia, eu ofício. tive sorte de não ter tido enjoo, mas tive bastante prisão de ventre. Bastante. E eu ainda suplementei a progesterona, porque o meu Exato. endométrio, ele tava aqui querendo descamar, sabe? Uhum. Querendo, né? Eu tava perto ali de um Sim, descolamentozinho sim, sim. do feto, sabe? Que foi com o João. Então eu tive sangramento, eu tive que ficar de repouso Eu tive total. também na do Otávio. Isso aconteceu É comigo e a um gente horror. precisa. Justamente por isso, que é a É, progesterona que faz esse pois é, e a papel. progesterona. Então, assim, nossa, era muita progesterona no dia. E não, o que aumentou muito foi realmente a minha azia e a minha prisão de ventre, Ave Maria. Em mim foi sono também, muito Sono, sono, muito né? É, sono. sono. Eu acho que eu tava tão preocupada que eu ficava, na verdade, deitada, sem me mover praticamente.
com medo mesmo. E eu acho que a prisão de ventre vem disso também. Você tá com medo de ir no banheiro e fazer força, minha amiga, né? Exato. Essa é a verdade. Você tá com medo de ir no banheiro fazer força e sair outra coisa que você não queira. Então, eu acho que a minha prisão de ventre vinha do psicológico também. Mas contribui muito mesmo o aumento da progesterona. Né? Então, e isso daí ele também impacta na absorção de nutrientes? Sim, porque acaba que ela fica com mais azia, com uma certa dificuldade de comer, né? É e aí o intestino Dá uma ali baixa, tá né? mais lento, então tem essa prisão de ventre, tende ali o conteúdo, né, fecal, ele tá ali parado. Então, pode fermentar, produzir mais gases, pode causar ali uma disbiose, dependendo, principalmente se ela consome ali alimentos que vão alimentar as bactérias ruins. Sim. Muito açúcar, muita gordura, muito ultraprocessado. Então, dá uma desbalanceada, ele vai uma coisa atrás da outra. E isso pode interferir, porque é ali no intestino que vai entrar tudo. Suplemento, alimentação, é ali que entra. É a porta de entrada para a corrente sanguínea. Então, se tem alguma coisa desbalanceada ali, obviamente vai interferir na absorção. E o ferro, uma mudança também no corpo é o aumento do volume sanguíneo, que aí vem a questão do ferro. O sangue ele fica mais volumoso, então ele dá uma diluída e aí a necessidade de ferro ela aumenta por conta disso. E também essa questão do intestino, lentificar e tudo, o ferro, azia, o ferro ele pode ser também ao mesmo tempo que ele favorece, que ele ajuda, ele pode ser intoxicar um pouquinho ali, se ele tá demais, se a suplementação é com um ferro que não é muito bem absorvido pelo corpo, como o sulfato ferroso. Existem formas do ferro. Então, existem formas do ferro que são melhor absorvidas, como o bisglicinato ferroso. Então, tem tudo isso aí que é decorrente também das mudanças fisiológicas da gestação. Tá. Então, tem alimentos que têm essas duas composições do ferro. Essas duas diferentes composições, é isso? Não, suplementos. Suplementos. São diferentes, então. Em cada alimento pode ter um que é mais fácil absorvido e o outro que é mais difícil de ser absorvido. Isso, o ferro tem isso, exatamente. O ferro M, ferro não M. Tá. Eu lembro que eu tive que suplementar o ferro, mas foi na veia. Endovenoso. Endovenoso foi. Eu acho que eu não tava bem, né? Acho que a pessoa é bem comum, acho que eu fiz bastante. Era uma vez por semana, se eu não me engano. No início era a cada 2 dias, não sei. Mas eu fiquei levando muita furada aí até a clínica. Eu cheguei a fazer. A pessoa não tava bem. Não, mas é a mudança fisiológica da gestação. É bem comum. Entendi. Agora, Flávia, mito ou verdade? Precisa comer por 2? Tá liberado? Ou calma aí, tem um limite ali pra tudo, não é bem assim. Conta pra gente. Um mito. Um grande mito, porque a necessidade de calorias, ela dá uma mudada, mas isso vai depender muito de cada trimestre da gestação, é muito individual. Vai de mulher para mulher. Essa ideia de comer por 2, ela traz consigo, né, na cabeça das gestantes, na cabeça das pessoas, a ideia de que tem que duplicar a comida. E não é questão de duplicar, né? Se eu tô comendo por 2, então muitas grávidas usam dessa prerrogativa para comer. Extrapolar. Até porque a fome aumenta. Me deixa com a minha desculpa. Por 2, né? Mas isso vem muito dos assim, antigos, não é? Eu lembro que e tem um vovó fundo falava, assim tem um fundo ali de assim, precisa uma comer verdade. melhor, né? Mas não é comer por 2, é comer com mais qualidade. Sim. É exatamente isso. Porque se eu simplesmente duplico a quantidade, isso não significa qualidade. Eu posso duplicar a qualidade, mas do quê? Sabe o que eu tava lembrando? Essa gestante está comendo bolo, ela vai comer mais bolo. Então, sem brincadeira, eu tava lembrando de uma grande amiga que, inclusive, estava grávida do meu afilhado na época. Vou mandar esse episódio pra ela, só pra ela ver essa parte aqui também. Mas, Flávia, sem brincadeira nenhuma, ela comia 7 pães de manhã. Gente. Eram 7, sem brincadeira. Eu falava assim, Bebel. Ó, falei o nome dela, Bebel, amor, te amo. Mas aí eu falei do meu afilhado, eu entreguei.
Mas olha, 7 pães. Eu falava, minha Muito. Nossa Senhora, Muito, já né? pensou? 7 pães num café da manhã. Como que não vai ter azia É depois? isso. E Muito sem bom. falar os riscos que isso traz, né? De É, diabetes gestacional, por olha aí. exemplo. Aí a gestante entrar na obesidade, Uhum. sobrepeso. E isso condicionar o bebê também para doenças futuramente. Na minha alimentação que eu tava falando da Maju, eu quase entrei na diabetes gestacional. Aquele exame horroroso que a gente tem que Sim, tomar, curva né, glicêmica. para ver a curva glicêmica. Ali o Muito meu ruim. médico falou assim, ó, aqui parou, hein? Porque tá no limite aceitável. Ele puxou minha orelha valendo, valendo. Mas assim, emocionalmente, eu realmente não tava tão bem. A segunda leva da Uhum. pandemia, tinha perdido uma prima que era minha irmã, sabe? Acabou Então eu descontando na fiquei, comida. eu fui descontando na comida. E tem muito isso, né? Né eu, pelo menos, sou muito emocional de para comida, assim, né? Então, ainda mais Sim, grávida, sim. muda muito, né, essa Por isso questão. que é importante o acompanhamento multiprofissional, né? Que aí nesse É, ponto, por exemplo, a psicóloga exerce um sim, papel fundamental, com porque é uma coisa certeza. que vai além do que o nutricionista pode alcançar. Que Sim. aí não é simplesmente falar, olha, você tem que comer isso, porque ela sabe também, né? A pessoa às vezes sabe o que tem que Uhum. comer. Mas é uma questão que vai além, uma questão emocional, uma questão psicológica. Sabe que não pode exagerar naquilo, né? E é verdade. Ali eu tava no açúcar de todas as formas. Todas as formas, só praticamente assim Não na comia colher. na colher, só faltava isso. É, porque de resto, Flávia, foi punk ali. Mas então é mito, viu, gente? Não se Então, agarra nessa desculpa aí, não, tá? Agora, você falou dos enjoos, você falou da azia, dos desconfortos, né, que dificultam muito a alimentação e que impactam, claro, na falta de nutrientes. Mas, Flávia, dá dicas então pra gente de como lidar com, né, com todas essas dificuldades iniciais aí. A sim, azia para mim foi a pior. E ela não foi só no início, não. Ela foi comigo até o final. Eu tinha muita exatamente. azia. E é justamente porque a progesterona ela vai, né, ela É. fica também, ela tem uma queda brusca após o parto. Inclusive, essa queda brusca dela após o parto, que também contribui para a amamentação. É como Uhum. se fosse uma sinalização para o corpo, ó, Nosso gravidez corpo é encerrou, é perfeito, lindo, né? né? Incrível isso. É. Uma engenharia muito, só Deus. Só Deus para explicar, é verdade. E E às vezes a gestante, infelizmente, vai até. É mais comum parar ali no terceiro, na 13ª semana. É, mas o meu não parou, não. Aí Eu tem tomava gestante que Milanta no vai até. canudinho. E pode ter influência, assim, também de medicações. Às vezes acontece uma infecção urinária, alguma outra coisa, que aí é Uhum. preciso utilizar algum medicamento, algum antibiótico, e aí dá uma mexida, influencia ainda mais em azia. Então Uhum. tem também fatores externos, mas a gente pode lançar mão de algumas estratégias para amenizar. Sim. Então, azia, por exemplo, eu preciso fracionar mais a alimentação da mulher, dessa gestante, ou se eu tô grávida, né? Ao longo do dia. Então, comer menos, mais vezes ao dia. De Uhum. repente, de 3 em 3 horas exatamente, ou de 2 em 2 horas, mas eu reduzo o volume. Porque se eu como muito de uma vez só, isso tende, já que a musculatura Tá está mais mais lenta, né? lenta, É. ali Ah, entendi. tem uma válvulazinha aqui que impede que o alimento retorne, né? Uhum. Então ela também está mais lisa, ela não está exercendo o papel dela de forma adequada, não tem ali um tônus legal, então qualquer coisa pode fazer voltar. Então eu evito grandes volumes para não forçar essa volta. É, líquido também, muito líquido junto com a refeição, favorece isso. Uhum. Então, Tá. evitar aliar ali, a alimentação com muita água ou com muito suco. Evitar deitar também depois de comer, né? Dar um tempo ali para Eu sei que a gente morre digerir. de sono, né, gente? Mas dá um tempinho, fica meio É sentadinha importante ali, né? É. planejar isso. Tem no dia a dia, às vezes a pessoa tá ali na correria, eu preciso descansar rápido Uhum. aqui depois do trabalho, então não tem tempo. Mas pelo menos fica ali sentadinha um pouco, né? Sim. Meio inclinada. Roupas apertadas também, então tomar cuidado com isso, porque pode influenciar uma leg muito apertada, uma calça. Uhum. E alguns alimentos colaboram. Então, alimentos muito apimentados, alimentos muito ácidos, né? Refrigerante, que tem um pH Uhum. muito ácido. Café.
né, em excesso, que já não pode, naturalmente, na gestante em excesso, o café em excesso, alimentos muito gordurosos, porque a gordura demora mais para digerir. Sim. Então, ela lentifica ainda mais esse processo de digestão. Então, quanto mais tempo ali o alimento está aqui no estômago, lento, ali digerindo, mais fácil de voltar. Porque aí vai acumulando a próxima refeição com o alimento que ainda está da refeição anterior, ou então ela vai se abaixar, vai deitar, e aí isso acaba, né, contribuindo muito mais, uma cascata, um ciclo sem fim da azia. Sim. E enjoo também, essas dicas da azia também contribuem para o enjoo, mas existe uma coisa assim que influencia muito o enjoo, que é ficar sem comer. E eu chamo do ciclo do enjoo infinito, porque a pessoa tá com enjoo, não quer não quer comer, comer. aí o Entendi. fato de não comer aumenta mais o enjoo, e isso vai virando uma bola de neve. Então, mesmo que a gente até orienta, vai numas coisas mais leves, umas coisas secas, logo ao amanhecer, uma torradinha integral, uma tapioca ali seca sem nada, só para ali já começar o dia com uma coisinha seca, que isso tende a ajudar. Não vai, né, parar totalmente, Sim. mas tende a ajudar. Coisas cítricas já me falaram Isso, uma vez, né? exatamente. Coisas cítricas também, Ajuda mesmo, limão. Flávia? Dá uma ajudadinha. E Sim. tem duas coisinhas, assim, que entram mais como, talvez, suplementação, eu diria, que é a piridoxina, que é a vitamina B6. Tanto que tem algumas medicações para isso, né? Um Dramin, que já tem a B6 junto, que ela ajuda. E o gengibre. O gengibre tem uma certa quantidade dele, né, que eu oriento, ó, faz o chá com tantas gramas e tudo, e aí você vai tomando ao longo do dia. Isso também pode auxiliar. Os estudos mostram que até equipara com a vitamina B6, o gengibre, que é uma coisa mais natural, né? Não precisa estar tomando, às vezes tem muitos comprimidos já de suplementos para tomar, e tem mais o medicamento da azia, mais o pré-enjoo, Nossa e aí Senhora, é vai muita coisa. unindo muito. Então o gengibre ele entra assim como uma coisa mais natural para ajudar no Tá. enjoo. Tinha uma amiga que ela fazia picolé de limão. Legal. Porque ela comia o gelo sozinha, sabe? Sim, sim. Né? Só o gelo mesmo, que ela falava que ajudava muito, principalmente É, de a manhã. temperatura ajuda. Ali, inclusive, as refeições mais quentes, coisas muito quentes, caldos muito quentes, e contribui para enjoo. Então, preferir uma coisa mais assim, mais morninha, mais temperatura ambiente, evitar coisas muito quentes. Tá, excelente dica. Agora, assim, tem algum alimento que a gestante precisa cortar mesmo do cardápio? Existe algum alimento assim que, tipo, olha, a grávida não pode consumir durante a gravidez, tem que ser tirado do cardápio? Sim, tem alimentos que realmente precisa retirar completamente, né? E tem uns que a gente vai orientar a evitar ao máximo. Tá. É até polêmico, né? A questão do cru. Mas, em geral, carne, peixe e ovos crus. Tá. E aí entra a questão da polêmica com o peixe cru, o É. sushi. Gente, o que a gente vê é mulher tendo bebê e já com uma bandeja de sushi Isso. aqui comendo, né? E aí entra a dúvida, né? Mas e as grávidas do Japão? Como é que elas fazem tudo? Sim. A questão não é o peixe em si. Uhum. Mas a gente precisa entender que existe um contexto lá no Japão, nos países da Ásia, que é diferente do Brasil. Lá é cultural o peixe cru. Aqui não. Então lá existem regras de vigilância sanitária, de manipulação muito mais rigorosas do que aqui. Então, desde todo o processo da cadeia, desde o transporte até o manuseio, existe todo um padrão a ser seguido de forma mais rígida. Até mesmo congelamento, tem certas temperaturas de congelamento do peixe que inativam ali aquele parasita. O nosso clima é completamente diferente também, né? Exatamente. Então aqui a gente não tem muito essa segurança, esses padrões, essa vigilância Tem tão que ter cuidado. eficaz. Então, assim, não é a questão de que não pode. Uhum. Se houver realmente uma cadeia ali que você tem segurança que esse peixe, desde o transporte até o manuseio, foi totalmente seguro, que é uma coisa que eu acho que é muito difícil da gente ter acesso e confiar, né, aqui no Brasil. Então tem esse ponto aí dessa questão do peixe cru. Então fica aquela Fica questão, né? aquela Pra quê? evite. Né? Pra que você vai Exatamente. se colocar em risco? Não só você, né? Claro, o teu bebê. E tem coisas que são consideradas abortivas. Então, hibisco,
chá de hibisco, chá de canela. A canela, se for assim uma coisa muito concentrada, um chá realmente, aí já não é indicado. Pode contribuir para contração uterina. Mas se fosse um pozinho em cima de um mingau de milho, por exemplo, né? Uma bananinha ali com uma canela. Aí tudo bem que é uma quantidade mínima, não é uma coisa muito, muito frequente. Aqui na nossa região a gente tem também o jambu, que pode ter esse papel de contração uterina, por conta de um ativo que ele tem. E também é a questão do excesso, de consumir muito, né? Não é uma coisa que a gente vai comer todos os dias. A gente precisa falar também do álcool, né? Que é totalmente proibido. E, enfim, coisas industrializadas entra nessa questão de evitar. Não que seja totalmente proibido, mas ultraprocessado tem muito sódio, tem muita gordura, tem muito açúcar. Embutidos, né? Tipo, linguiça, calabresa, salsicha. Cortado o cardápio, né? Então, são coisas que eu não diria assim, totalmente proibidos. Como, por exemplo, o chá do gengibre, o chá de boldo, o chá de canela. Que aí, realmente, evitar. Chá preto, chá mate. Tô lembrando aqui, né? São tantas coisas. Mas concentrados, né, concentrados ali, muito frequente, né? Já não é tão seguro. E entra algumas coisas que é no campo ali do evite, né? Do máximo possível evite. Maravilha. Agora, assim, pensando nas mamães, nas gravidinhas, ou quem tá querendo engravidar, mas é vegana ou vegetariana, né? Logo no início você falou sobre a importância da carne vermelha, né? Do consumo da carne vermelha, principalmente por conta do ferro. Né? Então, como que a gente deve garantir aí, como é que você faz essa dica ou esse cardápio diferenciado para que não falte os principais nutrientes para o bebê? Muito importante essa pergunta, porque a gente não pode desconsiderar, né, que existem, inclusive, infelizmente, por falta de apoio profissional, tem grávidas que acabam abandonando. Eu não vou deixar de ser vegana, vou deixar de ser vegetariana, porque eu não tô conseguindo. E realmente a dieta vegetariana e vegana, ela não consegue, em sua totalidade, oferecer. Se consumindo carne já é difícil. Eu fui, né, então, tem essa dificuldade com a dieta sem carne, sem fonte animal. E aí a gente vai para suplementação. E o que a dieta vegetariana e vegana não consegue suprir seria o ferro, vitamina B12, principalmente, e ômega 3. Então, a gente vai lançar mão da suplementação. Dos suplementos de B12, ômega 3 e ferro, que essa gestante precisa estar sempre atenta e sempre com a suplementação em dia. Perfeito, Flávia, muito bom. Muito bom. E olha só, e como que a grávida pode manter uma alimentação saudável, mesmo com aqueles desejos alimentares malucos, assim? Não, é engraçado, eu tava pensando, né, nos meus desejos. No João, eu lembro bem, se eu pudesse, eu comia o dia inteiro maniçoba e açaí. Olha aí, são dois pesadíssimos. Era por isso que logo depois eu queria ficar deitada e morria de azia. Como é que o que eu ia fazer? Como é que vai? Como não vai ter azia? Não vai, né? A pessoa vai morrer de azia, que foi o meu caso, né? Então, assim, eu morria de desejos de açaí, morria de desejo açaí, se eu consumisse, mesmo sem farinha, sem nada, assim, só ele. Sim. Porque ele é muito gorduroso. E a maniçoba. Também. Então, assim, eram dois alimentos que eu evitava ao máximo misturar, né? Tipo assim, eu comia maniçoba e depois de sobremesa, o açaí, gente, para passar mal. Mas tinha vezes que eu seguia esse meu desejo maluco, sabe, assim. Mas você, gravidinha, teve desejo na gravidez ou está tendo, né? Então escreve aqui pra gente qual foi o teu desejo. O desejo, meu marido até falou assim uma vez pra mim, isso é psicológico. Eles adoram falar isso. Psicológico. Só que eu falei assim, na segunda gravidez eu pensei assim, mas ser psicológico também importa, não é mesmo? Não, mas não é, viu, gente? Cientificamente comprovado, Flávia, não me desminta, tá? Cientificamente comprovado. Vamos dizer que é comprovado. E, assim, eu
tive 2 gestações e eu sei o que é ter esses desejos, né? E é ruim você dizer pra uma grávida, não coma o seu desejo. Como é que eu vou dizer isso? Vai nascer com a cara de açaí. Só que o importante é que a gente tenha um bom senso. Eu, por exemplo, vou falar. Eu tive desejo de bolacha creme cracker com goiabada. Nossa, hein? Que desejo foi esse, né? Creme E assim, cracker com eu sou goiabada. uma pessoa que eu consigo, até mesmo na gravidez com desejo, eu consigo adiar ali. Não, eu vou me planejar, naquele dia eu vou comer, entendeu? Na sexta-feira, não vou comer todos os dias. Na sexta-feira eu vou realizar meu desejo. Eu consigo fazer isso. E aí eu comi. Só que assim, a bolacha creme cracker, a goiabada, não era só, foi ali pra matar o meu desejo, comi. Não entrou como parte da minha rotina, não comi de forma exagerada, comi ali pra matar aquela vontade, tudo bem. Isso é ter equilíbrio. E então eu preciso ter esse bom senso, não dar asas, né, ao meu desejo e comer desenfreadamente Todos os dias, uma todos os quantidade dias e exagerada, muito, né? né? Então eu preciso ali ter essa responsabilidade. Eu digo assim, olha, a maternidade, desde a gravidez, ela já acaba com o nosso ego, né? Acaba com o nosso egoísmo, porque a gente precisa não só escolher a nós, a gente tá, lá no começo eu falei, tudo que a gente come, né, contribui para a formação do nosso bebê. Então, ao mesmo tempo ali eu tô satisfazendo meu desejo, mas ao mesmo tempo eu tô sendo responsável. Sem dúvida. E existem também formas de saciar o nosso desejo, principalmente, por exemplo, doce. Existem sempre estratégias. Eu posso comer um doce, mas tem versões mais saudáveis. Tem versões que não tem açúcar, que tem um adoçante que é seguro, um stevia, xilitol. Eu posso, e tem também a possibilidade de consumir depois do almoço, depois de um jantar, que eu comi ali uma salada, uma proteína, então não vai. É diferente de eu passar 3 horas sem comer e eu vou lanchar um bolo de chocolate Tô com morrendo suco. de fome e vou comer aquele bolo É inteiro. muito diferente, porque o impacto que isso vai ter na glicemia, a pós-prandial, que a gente chama que é pós-alimentação, vai ser muito alto. A proteína, a salada que tem fibra, ela diminui a resposta de glicemia no sangue após a refeição. Então, se eu tive ali uma refeição que teve proteína, que teve fibra da salada, que teve alguma coisa integral, um arroz integral, um macarrão integral, depois eu comer um docinho em pequena quantidade, o impacto disso vai ser bem menor. Então, essas estratégias, escolher opções mais saudáveis, escolher dias, né? Eu vou comer, dividir com alguém, dividir com o marido. Ai, ele vai adorar. E aí a gente vai tendo Vai tentando, parcimônia né? ali. Esses desejos, eles Equilíbrio. acontecem mesmo. Olha, aconteceu nas duas. E na Maju era doce, né? Se eu pudesse, eu comeria assim. Eu também, Bolo de pote muito da doce. Lenoca o tempo inteiro, tá? Então, assim, Esse bolo de pote tá pelo convidativo amor aqui, de bem na Deus, minha né? cara. Aqui, a gente falando de doce, Cadê a falando... colher? Ainda bem que eu não tô grávida, porque senão eu teria essa desculpa, esfarrapadíssima, mas teria de falar assim, eu preciso comer, porque senão meu bebê vai nascer com cara de bolo de pote da Lenoca. Mas, ó, falando inclusive, Flávia, puxando esse gancho aqui pra gente agradecer essa parceria que a gente tem maravilhosa. É uma doçura ter ela como parceira, literalmente, inclusive Literalmente deliciosa. é para você, junto com o seu marido. Vou dividir. Exatamente, divido, porque assim, é uma delícia. Ela tem mãos de fada. Mesmo que ela te dê a receita, a gente não vai conseguir fazer igual. Porque ela tem o talento para fazer todos os doces e bolos e tudo mais. Ela começou com bolo no pote, hoje ela é até decoradora. Presta atenção aqui nesse vídeo. Cadê o vídeo aqui, Cauê? O Rodrigo? Olha aqui o vídeo, isso aqui foi o vídeo de aniversário da Maju, tá? De 4 anos de idade. Quem fez a decoração foi ela e o Cauê. Gente, o Cauê Não, o Cauê é bombril, né? é marido de atividades. Lenoca. É marido de Lenoca. E eu não mandei ele ter essa altura aí, não. Porque com certeza foi ele que botou todos os balões ali, tá? Então, ela desenhou toda a decoração. Legal, Ela também é que formada em design, né? Então, ela tem muito isso de decoração. E ela colocou lá os personalizados, a decoração, o bolo estava uma coisa de louco. Os docinhos, então tudo. Olha o bolo, isso é bolo verdadeiro, tá? Maravilhoso. Então, assim, Lenoca, obrigada pela parceria.
Obrigada por continuar acreditando no nosso podcast, no nosso projeto. É muito bom te ter como parceira. Uma pessoa que é completamente diferenciada no mercado, a gente sabe disso, porque tudo que você entrega é com muito calor, é com muito carinho, é com muito amor, é com muita dedicação. E talento, minha amiga, de sobra. Muito obrigada mesmo. E Flavinha, eu falo que a gente precisa ter um lugar para chamar de nossa segunda casa, para a gente se arrumar e vir sempre linda, arrumada para o podcast. E esse lugar eu tenho, que é a Fest Escova. A Fest, eu praticamente moro lá, porque assim, toda semana estou lá, 2, 3 vezes na semana, porque assim, qualquer evento, gente, eu corro lá. E sabe o que é melhor da Fest? É que ela veio realmente com um diferencial muito grande, que é esse sem agendamento, a partir das 8 horas da manhã, e você pode chegar até às 19h45 lá para você ser atendida. Fest no cabelo, hoje eu até coloquei um story falando que eu cheguei lá 11h20 e meio-dia e 12 eu já estava com a minha unha feita, minha escova e a maquiagem feita. Sem horário marcado, foi a hora que deu para eu correr lá, eu fui. Então, assim, 3 unidades, ó, o Marizal, Batista Campos e Marco. Espero que eles abram mais unidades ainda, porque tem uma equipe gigante para te atender e a maioria, claro, são mulheres, então tem o segurança, tem o manobrista para te ajudar ali, né? Porque a gente sabe que em Belém está cada vez mais difícil da gente estacionar, mas ele já tem uma solução para te dar também. Então, assim, sensacional. Fest, muito obrigada pela parceria. Muito obrigada por sempre me deixar mais linda todo dia para vir gravar o nosso podcast. Muito obrigada. Agora, doutora Flávia, vamos para a nossa última pergunta aqui. Que mensagem e orientação, né, e incentivo, claro, você deixaria para as nossas gestantes, né, que têm dificuldade aí de repente, manter uma boa alimentação? De repente, para priorizar algumas coisas no dia a dia para não faltar, né? Olha, é preciso enxergar esse momento como um momento único. São 9 meses que o bebê vai passar dentro de você. E esses 9 meses, às vezes menos, né? Às vezes passa, né? Que na verdade a gente sabe que são 10 meses. Mas não tem volta, né? O bebê nunca mais vai estar dentro de você. Oh, é verdade. Né? Então, que momento oportuno para você dar o seu melhor na alimentação, no seu estilo de vida. E é um momento assim que é um elo que é formado ali e nunca mais vai se desligar. Inclusive, especialmente mulheres que estão grávidas de meninas. Ó, você que já teve uma menina, eu ainda não tive uma menina, mas eu pretendo. 2 meninões lindos. Mas você que teve a Maju, você sabia que você carregou os óvulos que vão formar os seus netos? Olha só, eu li isso uma vez, é verdade. Porque as mulheres, elas já nascem, né, já são formadas ali no útero com todos os óvulos que elas vão ter ao longo da vida. Então, 50% ali do material genético que vai formar o seu neto futuramente, que se caso a Maju vier a ter um filho, esteve dentro de você e teve a sua contribuição, né, genética. Existe um termo que a gente chama que é a programação metabólica. Os nutrientes, eles têm o potencial de ligar e desligar genes, né? Não mudar o DNA, mas determinar quais são os genes que vão se expressar, quais são os genes que não vão se expressar. E isso pode, inclusive, né, estar correlacionado com as doenças. A sua alimentação, os nutrientes que você fornece para o seu bebê na sua gravidez, eles podem ter o potencial de ativar a expressão de algumas doenças, como diabetes, hipertensão, obesidade, que é uma doença crônica, ou não. Então, o ômega 3, por exemplo, que vai ter um impacto na saúde cognitiva, na saúde visual, e isso é pro resto da vida daquele bebê. Então, é uma oportunidade que você tem de fazer diferença no resto da sua vida, inclusive em futuras gerações, ali com você, durante 9 meses. E é uma responsabilidade muito grande, nossa, assim, divino, né? Um papel ali, um poder que nós temos de impactar a vida desse ser humano para sempre. Por gerações. Por gerações, né? E então ter essa consciência de que
não é uma simples gravidez, e sim é a gravidez e é o momento de você fazer diferença na vida do seu filho. Então, essa mensagem que eu gostaria de dar, você precisa ser um solo fértil para a sementinha que você carrega, para que ela venha crescer, se desenvolver, dar bons frutos no futuro. Ah, que perfeito. E eu falo que a gente tem muito mais motivação para realmente seguir algo mais saudável, a gente muda o estilo de vida. Muitas vezes a gente não faz por nós, mas faz sem dúvida nenhuma por um filho. Por isso que eu fui para essa área, porque deixa de ser puramente estético. Não, né? É verdade. É muita saúde e você não está mais pensando só na sua própria saúde, né? Exatamente. É incrível a gente pensar na saúde que a gente quer que o nosso filho tenha desde o nosso útero, né? Com certeza. Então, é muito mais do que motivação. Passa a ser realmente um projeto de vida ali, né? Um projeto já para o seu filho também. Então, de fato, assim, eu me entreguei muito na gravidez do João. Eu lembro que eu sou a louca do chocolate e eu cortei completamente por ele, por nós, sabe? Então, por ele eu consegui muita coisa. E é lindo isso. É lindo, porque é impressionante como muitas vezes a gente não faz por nós, mas a gente faz por um filho, né? Então, para você que tá gravidinha, para você que tá tentando, já sabe que tem que tomar ácido fólico, já sabe que tem que ir mudando algumas coisas na alimentação, né? Vai se preparando que a hora certa vai acontecer. Que Deus abençoe você, né? Todas as tentantes que estão aqui nos assistindo, todas as gravidinhas, que Deus abençoe grandemente você, o seu filho, os seus bebês, né? Que vocês tenham uma hora maravilhosa, guiada e protegida por Deus. E muita saúde para todas vocês, viu? E esse foi um episódio muito especial que a gente também quer levar essas informações para realmente trazer mais ainda saúde, né, para as gestantes, para as gravidinhas e para as tentantes também. Flávia, mais uma vez, muito obrigada. Izzy, pela oportunidade de falar isso que eu tanto amo e disseminar, né, essa relevância desse tema. Exatamente. Adorei o girassol, adorei a sementinha de girassol, adorei o comparativo, a alusão, a metáfora aí em relação ao girassol, achei linda. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Já comecem a seguir, como eu falei, super indico o teu Instagram. Foi muito bom o dia que a gente se conheceu e mais ainda porque trouxe você aqui no nosso podcast, que seja a primeira de muitas. Com certeza. Né? Olha Pode o me nosso chamar. próximo assunto de adolescente aí também, que a gente viu que ela é especialista, né? Então, por favor, venha mais vezes, viu? Obrigada, Izzy. Obrigada e até a próxima. Gente, muitíssimo obrigada e até o próximo episódio. O próximo, inclusive, a gente vai falar sobre dificuldade das crianças na escola em leitura e escrita. Vou falar com uma maravilhosa que foi minha professora, doutora Alexandra Negrão, e ela vai abrir a caixinha de Pandora aqui para falar pra gente todas as dificuldades, o que traz essas dificuldades para a criança na hora da alfabetização, na leitura, na escrita e outras dificuldades escolares também. Então não perde. Próximo episódio tá, ó, sensacional. Um beijo e até a próxima quarta. Tchau, tchau. Beijo. Aê!